A Farmausa é uma empresa farmacêutica fundada em 2005 nos Estados Unidos, por dois jovens empreendedores brasileiros, com uma visão muito clara sobre o que faria diferença nesse setor: ética, qualidade e responsabilidade. Desde a sua fundação, tem como missão principal viabilizar o acesso para o mercado brasileiro a tratamentos exclusivos, inovadores e mundialmente conceituados. Responsabilidade através de uma abordagem ética junto à classe médica e compromisso de entrega dos medicamentos às famílias. Em 2013, a Farmausa abriu a sua filial no Rio de Janeiro, Brasil. Mas foi em 2015 que a jovem empresa abraçou o seu maior desafio: produtos à base de cannabis medicinal. A Farmausa lançou o primeiro produto no Brasil produzido totalmente em área farmacêutica: Purodiol. Pela primeira vez, uma empresa quebrava paradigmas, apresentando aos médicos canabidiol como medicamento. Hoje, a Farmausa é detentora de vários medicamentos em cannabis medicinal: Purodiol, Isodiolex, Inabix, e ainda é representante exclusiva do Isoderm. Aliás, o acesso a produtos de cannabis de alta qualidade em breve vai se ampliar. Nos próximos meses, a Farmausa terá os seus produtos nas farmácias de todo o Brasil, conforme nova legislação da Anvisa, além dos atuais processos de importação que continuam inalterados, como uma opção para aquisição de qualquer produto Farmausa. Todo mês, centenas de novos pacientes e dezenas de novos médicos tornam-se parte da nossa rede de responsabilidades. Milhares de famílias no Brasil já se beneficiaram com os produtos Farmausa desde 2015. Tudo dentro da regulamentação da Anvisa e dentro da legalidade. Já coletamos centenas de comoventes histórias de superação. Crianças com 40, 50, 60 crises convulsivas por dia e que voltaram a ter qualidade de vida. Dores crônicas que perduraram por anos e que foram superadas. Famílias que tiveram uma virada de vida depois da estabilização da saúde de seus entes queridos. Todos que constroem a Farmausa no dia a dia orgulham-se de fazerem parte dessas histórias de vidas. Os valores éticos da empresa, junto a uma equipe engajada no que faz, tornaram a Farmausa a primeira em cannabis medicinal no Brasil. Doutores, doutoras, muito obrigado pela presença de todos aqui. Seminários online, a Farmausa é algo que a Farmausa reconhece como básico em todo o seu relacionamento e gostaríamos de colocar esse como um dos primeiros que vai acontecer entre muitos sobre a Farmausa, ok? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre cannabis medicinal. Espero responder à altura a todas as perguntas, espero responder de forma coerente. Tem muita questão, tem muita coisa boa para a gente ver. Eu quero que vocês nos acompanhem um pouquinho mais nessa jornada aí de conhecimento, ok? Vamos lá. Então, o nosso tema: cannabis medicinal e o médico prescritor no Brasil. Uma abordagem ética para uma decisão de prescrição com segurança. Desde que nós estamos ouvindo ultimamente notícias praticamente do mundo inteiro sobre novos produtos de cannabis medicinal. E uma das coisas em comum a todas as partes do mundo, Estados Unidos, Europa, América Latina, que os produtos finalmente estão indo para uma padronização, para uma qualificação farmacêutica. Doutor, doutora, vocês verão durante essa nossa apresentação que a Farmausa já teve esta visão em 2015 e reforçaremos isso junto com vocês em nossa apresentação. Vamos lá? Bom, nosso primeiro slide fala sobre conflito de interesse. Compartilhar informações científicas é profundamente necessário para todas as partes, mas é nosso dever, em primeiro lugar, também já colocar eu como diretor técnico da Farmausa, aquilo que eu vou falar, inclusive de alguns produtos, eu vou me basear na melhor evidência científica possível, mas claro, estarei relacionando com alguns produtos, por isso que coloco já a minha declaração de conflito de interesse como diretor técnico da Farmausa.
Antes de entrarmos no nosso primeiro tópico, doutores e doutoras, eu gostaria de fazer um breve histórico. Nós poderíamos fazer um curso inteiro sobre histórico de cannabis medicinal, mas um breve histórico apenas para contextualizar a nossa situação. A cannabis tem registro desde 2700, 2900, alguns registros datam ainda de muitos anos, milhares de anos antes, mas basicamente nós temos uma história dessa plantinha de desenvolvimento genético, inclusive, de milhares de anos até aqui. Houve a desenvolvimento no final do século XIX e principalmente no início do século XX, grandes big pharmas que existem até hoje, tinham produtos elixir de cannabis. Bom, a história já é conhecida já por muitos. Depois desse período, a partir da década de 30 aproximadamente, houve um hiato, houve um período de silêncio, de proibicionismo, onde o pior de tudo, não houve pesquisa científica. Isso foi quebrado em 1963, 64, por um químico israelense, Rafael Mechoulam, onde ele sintetizou e ele elucidou, na verdade, a estrutura química dos dois principais ativos da cannabis. Tetrahidrocannabinol, THC, famoso THC, quem fuma fica chapado por causa dele, e canabidiol, o outro também famoso ativo da cannabis. Bem, a partir dessa elucidação desses dois compostos, se abriu toda uma nova cadeia de pesquisa científica, uma nova era de farmacologia começou a ser estudada. Devemos ressaltar aqui a presença de um dos mais ilustres pesquisadores brasileiros, professor Elisaldo Carlini, da Escola Paulista de Medicina. Gente, em 1980... ele já fazia artigos em companhia ao Mechoulam e a sua equipe, falando dos benefícios terapêuticos do canabidiol no controle da epilepsia refratária. Infelizmente, nós tivemos um hiato também aí de discussão, de falta de pesquisas ou de incentivo de pesquisas, que o professor Elisaldo Carlini foi pioneiro. Bem, que planta é essa, gente? Essa plantinha, com todo esse desenvolvimento genético, existe divergência entre artigos, mas deve ter mais de uma centena de fitocannabinoides, alguns deles já isolados, conhecidos, e além disso, ainda tem outros compostos naturais. Fitocannabinoides, só a cannabis tem. Terpenos, aromáticos, flavonoides, existem outros compostos vegetais também, mas de fitocannabinoides, como por exemplo o CBD, canabidiol, THC, que constituem os dois principais ativos em quantidade, em estudo terapêutico, já conhecido até hoje, e outros fitocannabinoides. Nós poderíamos citar canabigerol, canabinol, CBC, canabivarim, enfim, tem muita pesquisa ainda a ser feita com todos esses compostos. Enfim, essa plantinha parece ser uma fábrica de novos princípios ativos. Vamos começar então no nosso roteiro aí, bases para uma ação terapêutica. Gente, não podemos começar de outra forma a não ser falando do sistema endocannabinoide, que derivou das pesquisas do professor Rafael Mechoulam. Na verdade, foi ele próprio, junto com a sua equipe, que em 1988 desvendou pela primeira vez esse sistema biológico interno nosso, que levou como consequência dos canabinoides. Gente, esse conhecimento do sistema endocannabinoide trouxe à luz uma série de reações bioquímicas que ocorrem dentro do nosso corpo. O sistema endocannabinoide, então, é um conjunto de caminhos neuronais, receptores, células, moléculas, enzimas. Eu vi a palestra de um médico que ele usou um termo bem interessante. Ele disse que o sistema endocannabinoide é como se fosse um médico dentro de nós que cuida do equilíbrio de uma série de outros sistemas biológicos, neurológicos, imune, metabólicos, enfim. É tão importante que estão se desenvolvendo hoje pesquisas
além de um melhor entendimento, uma nova caracterização de pacientes que possuem alguma deficiência nesse sistema endocannabinoide e que tem levado, por causa disso, a não só desequilíbrios, mas também a novas sintomatologias, enfim, novos problemas, novas patologias. Então, esse conhecimento do sistema endocannabinoide não é o nosso objetivo hoje, falar sobre esse sistema de uma forma ampla, mas ele é uma das mais importantes descobertas derivada do trabalho do professor Meshulam. Algumas recomendações importantes em relação a toda essa apresentação, até para todo mundo ficar mais tranquilo, né? Essa apresentação está sendo gravada, será editada, será disponibilizada a todos os autores e as autoras, e também esse é o primeiro de uma série de eventos. Um dos que estamos querendo fazer em relação a seminários online é exatamente sobre sistema endocannabinoide. Eu espero que daqui a alguns anos, ou em algumas universidades já até começou, nós tenhamos no próprio currículo de medicina um entendimento melhor e maior sobre esse sistema importante. Mas vamos lá. Continuando, gente, do sistema endocannabinoide, também uma das mais importantes descobertas foi a evolução do conjunto de pesquisas levou à descoberta de 2 receptores dentro desse sistema. Hoje, CB1 e CB2, existem outros que estão ainda em pesquisa. E, além disso, se existiam receptores, será que existiam canabinoides endógenos? A pesquisa hoje já descobriu 2 deles, anandamida e 2-AG, ambos ligados a todo o equilíbrio desse sistema. De novo, nós podemos entrar em muito mais detalhes em relação a isso, mas o importante é saber que, em termos de bases terapêuticas, nós já temos um sistema biológico que, aliás, foi comprovado, existe em todos os mamíferos, com maior ou menor evolução, receptores, endocannabinoides endógenos, enfim. Nós estamos falando de uma evolução muito grande a partir do isolamento de 2 substâncias de uma planta que em muito tempo foi considerada como proibida. Na sequência, gente, vamos falar um pouquinho sobre a farmacologia do CBD e THC principalmente. É importante a gente notar mais uma coisa. Em relação a THC e CBD, sempre há uma discussão, às vezes, que não é bem adequada em termos científicos. Essa discussão, ela fala em termos de purismo, ou THC sendo algo do mal, CBD algo do bem. Nós nunca tivemos essa postura. Sempre tivemos a postura de colocarmos em termos de evidências científicas. A questão não é ser do mal, nem do bem, purista ou não purista. A questão é termos medicamentos padronizados, e eu falei medicamentos, e a questão é entendermos como isso se comporta no nosso organismo. Em termos de farmacologia, é muito importante esse entendimento que vai afetar posologia, vai afetar efeitos colaterais, uma cascata de coisas que vão afetar o paciente no final. Gente, THC e CBD são altamente lipofílicos, não se dissolvem em água e apresentam baixíssima ou baixa biodisponibilidade. As formulações orais de THC exibem absorção variável e sofrem extenso metabolismo hepático de primeira passagem, de CBD também. Aliás, entre todos os fitocannabinoides, não existe nenhum que sofra tamanho efeito de primeira passagem como o canabidiol. Cerca de 94% fica retido no fígado, principalmente pelo sistema CPY 450. Bem, após a administração oral do CBD, um perfil plasmático temporal semelhante ao da via oral do THC foi observado.
Com base nesse perfil, as formulações orais podem ser úteis para pacientes que necessitam de tratamento sintomático, principalmente a longo prazo. Foi feita, na verdade, os resultados mostram uma absorção lenta, irregular, entre 60 a 120 minutos e, em alguns casos, as concentrações plasmáticas máximas chegam de 4 a 6 horas. Isso demonstra que, para um período mais longo, e muitos pacientes vão utilizar esse produto pelo resto da vida, é de interesse de que a gente entenda de que essa absorção é errante, ela não é regular na maior parte dos casos. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa formulação dos nossos produtos, que é em base oleosa, que responde, ou pelo menos responde a um pouquinho dessas demandas, ok? Bom, falando um pouquinho agora sobre quando e como iniciar a prescrição de produtos de cannabis. Doutores e doutoras, é muito importante nós colocarmos algumas, digamos, premissas colocadas no trabalho da Farmausa com o laboratório farmacêutico. Primeiro, nós falamos isso sem nenhum medo, nós não falamos isso sem nenhum problema em relação a aquilo que a gente está colocando. Não consideramos isso erva milagrosa, ponto 1. Medicamento não serve para todos, são casos específicos e, além disso, existem casos em que nós já tivemos experiência de pacientes, por mais que tenham esperança, não respondem adequadamente a CBD ou CBD mais THC, independente da patologia. Além disso, a base de dados científicos que estão evoluindo todos os dias nos dão cada vez mais segurança de qual dose e de quando iniciar uma prescrição de cannabis medicinal. Só que hoje no Brasil, tanto pela legislação do Conselho Federal de Medicina, quanto pela regulamentação Anvisa, vamos aqui para a nossa apresentação, ela sempre se inicia nisso, no uso compassivo. Eu coloquei aqui o protocolo clínico do Conselho Federal de Medicina no final de 2014. Ele foi colocado a público para orientação de todos os médicos, antes até da regulamentação da Anvisa, que foi em 2015. A previsão era que o protocolo se atualizasse a cada 2 anos. Até onde eu sei, parece que não houve essa atualização e, na prática, no Brasil inteiro, a prática clínica do uso compassivo, ou seja, o paciente não responde às medicações tradicionais ou aos tratamentos, o paciente perde a sua qualidade de vida, ele não responde a essa condição, aí era o caso de se pensar em iniciar o uso de produtos de cannabis medicinal. Então, eu creio que a nossa responsabilidade como indústria, como propagadores médicos, como empresa científica, empresa farmacêutica, é prover a melhor orientação possível, porque em todos os casos, no uso compassivo, o paciente já está em um quadro complexo, já está sofrendo de uma baixa qualidade de vida e sempre é um quadro complexo. Então, quando iniciar no uso compassivo, e o uso compassivo se estende na prática aqui, principalmente para epilepsia de difícil controle refratária, a que foi colocada pelo Conselho Federal de Medicina, e para as outras patologias também em estado de refratariedade, dor crônica, sintomas de outras doenças neurodegenerativas, enfim, todas essas partes dentro do conjunto do uso compassivo. Como fazer essa titulação de dose? Essa é uma outra grande pergunta que os médicos têm nos feito. Nós colocamos com base nas melhores evidências que temos até hoje, e essas evidências são um guia orientativo, não definitivo. Eu creio que a prática clínica de cada doutor, de cada doutora, é fundamental para o reconhecimento dessa titulação de dose. Mas a titulação de dose que nós estamos sugerindo, ela começa sempre com uma escadinha de doses.
cada degrau representa uma titulação, uma dose para o paciente. Nós vamos dividir aqui, e aí cabe uma recomendação, vamos colocar, a Anvisa não reconhece isso ainda, mas vamos colocar 2 tipos de produto, ok? Primeiro produto é o canabidiol isolado, aquele canabidiol que vem de fonte natural, mas é só canabidiol de alta pureza, sem THC e com outras impurezas abaixo do detectável, enfim, é um ativo de alta pureza de fonte natural. E o outro produto é o canabidiol mais THC. A gente fala canabidiol mais THC e ele é mundialmente conhecido como, no termo em inglês, full spectrum. Um espectro mais completo, ou seja, apesar de ter os 2 ativos principais presentes na formulação, CBD e THC, ele também possui outros compostos da planta, outros fitocannabinoides, terpenos, flavonoides. Então nós estamos falando aqui de um fitoterápico, construído a partir da cannabis sativa. Então nós colocamos a nossa orientação de titulação de dose a partir orientado para o full espectro, orientado para o canabidiol isolado. Começando no canabidiol isolado e no uso para uso pediátrico, nós colocamos como uso pediátrico aqui pacientes abaixo de 50 quilos. Fizemos esse corte aqui. Algumas recomendações básicas que colocamos: não exceder pela literatura 1.500 miligramas de dose máxima de canabidiol aqui no dia, e essa titulação ela vai de 2,5 miligramas quilo dia a 25 miligramas quilo dia. É um range 10 vezes maior, é gigantesco, recomendado pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, o período de titulação, ou seja, o período onde o paciente vai estar subindo essa escadinha de dose aqui, ele acontece entre 4 a 8 semanas em média. Recomendação é de 2 a 3 doses ou administrações, ao dia. Na maioria dos pacientes se administra 2 administrações, se coloca 2 administrações ao dia e concomitante aos medicamentos que o paciente está usando. Nós não recomendamos retirada de nenhum medicamento, o canabidiol sempre entra, o produto de cannabis entra como coadjuvante. Nesta titulação de dose aqui, ela começa com 2,5 miligramas quilo dia e ela vai subindo de 2,5 em 2,5. Eu diria que essa escadinha de titulação de dose para paciente pediátrico era uma escadinha conservadora. Você vai fazer a titulação de dose de forma mais lenta, gradual, pensando na reação do seu paciente, no histórico de sensibilidade do seu paciente. Esta mesma titulação de dose para pediátrico, canabidiol isolado, quando por uma necessidade, ela pode começar com 5 miligramas quilo ao dia e subir de 5 em 5 miligramas a cada semana. Cada degrauzinho da escada, são 7 dias. Então, essa titulação, o doutor tem 2 escolhas. Para crianças, miligramagem quilo dia e sempre uma mais devagar e a outra mais efetiva, dependendo de cada caso. Para adulto, no canabidiol isolado, recomenda-se iniciar com 50 miligramas quilo dia. Abaixo disso, toda a literatura para um adulto acima de 50 quilos já seria uma subdose. Podem existir pacientes que reajam bem até a uma subdose, mas o mínimo recomendado seria 50 miligramas quilo dia e uma titulação cautelosa e conservadora. O paciente sobe a cada 7 dias 25 miligramas de canabidiol no dia. Aqui não é por miligramagem quilo dia. 50 miligramas é no dia, dividido em 2 tomadas também, ou até 3. No caso também da posologia mais, digamos, efetiva, dependendo do caso, os doutores podem fazer uma titulação a cada 50 miligramas. Em vez de 25, o doutor vai subir essa escadinha com o paciente de forma mais efetiva, mais rápida. Bom, e para o full espectro?
Para o full espectro, doutores, entra um problema clássico, tetrahidrocannabinol. O que há de evidências, não totalmente conclusivas, mas existem evidências seguras da não completa segurança, eu diria isso no mínimo, para pacientes com cérebro em formação, ou seja, estamos falando de crianças, adolescentes, quanto ao uso do THC. As quantidades são muito importantes, claro, mesmo assim, há cautela em qualquer país do mundo em relação ao uso do THC em crianças e adolescentes, por causa de todas essas funções cerebrais que são desenvolvidas, mielinização, enfim, uma série de cognição que podem, dependendo do caso, mais ou menos específico, ter problemas com o uso do THC. Mas no caso de um paciente pediátrico, a recomendação, até por causa do THC, é que comecemos na miligramagem quilo dia com 1 miligrama quilo dia para o paciente pediátrico. 1 miligrama quilo dia e vamos subindo de 1 em 1 miligrama quilo dia para titulação de forma bem gradual e bem conservadora. No caso do paciente pediátrico, caso haja necessidade de uma dose mais efetiva, a recomendação é, no primeiro degrauzinho, 1 miligrama, 2 miligramas, como no anterior, 1 e 2, e agora 1 e 2, mas a partir do de 2 miligramas, subir de 2 em 2 miligramas. Se diminui, vai mais rápido essa escadinha de posologia de dose. Bem, perdão, na sequência, para o adulto, nós temos uma titulação de dose com THC presente, ainda mais conservadora, começando com 25 miligramas e subindo cada degrau, que é a cada 7 dias, 25 miligramas também. E para um adulto também, uma titulação de dose mais efetiva, vamos subir 50 miligramas de cada vez. Doutores, doutoras, é essencial de que tudo isso é baseado em pesquisa clínica que foi realizada nos Estados Unidos, resultou no primeiro produto registrado no FDA. Além disso, estudos feitos também com produtos de full espectro. É muito importante, e essa é uma parte que nós temos que colocar como que seria uma obviedade dentro da indústria farma, ter controle do seu produto. Produto de canabidiol ou de canabidiol mais THC, que não sabemos o que tem dentro, é um risco presente em qualquer posologia, em qualquer titulação de dose. Bom, interação medicamentosa. Interação medicamentosa, eu sugiro um outro seminário exatamente sobre isso. O canabidiol, ele preferencialmente interage com o citocromo P450, ou seja, ele vai na mesma direção que 60% de medicamentos hoje presentes aqui no Brasil. Nós temos uma série de interações medicamentosas e por isso que, durante a titulação de dose, seja ela qual for, por isso que nós colocamos aqui, a alteração das doses dos medicamentos em uso, provavelmente esses medicamentos em uso que o paciente já chega terá que ser alterada. É importante que se saiba de que forma isso será feito, mas ao mesmo tempo que se titula a dose do canabidiol, o doutor vai ter que também verificar a dose dos outros sintéticos e trabalhar na forma de que tenhamos esse equilíbrio, porque nós já temos casos de visto exacerbação de alguns efeitos colaterais, quando na verdade são provenientes do sintético. Quando do uso do canabidiol, ele preferencialmente utiliza todo o sistema CP450 ou em quantidade maior e libera na concentração sanguínea vários medicamentos sintéticos, acabam tendo concentração sérica aumentada. Bom, então essa interação medicamentosa, ela vem sendo estudada já há muito tempo. Nós temos esse pesquisador Lester Bonheim, um farmacologista da Califórnia,
que ele estudou exatamente essa interação entre vários outros, inclusive fitocannabinoides. Apesar disso, o que mais interage é o canabidiol. É diferente a ação de canabidiol, a ação de THC em presença de canabidiol. O canabidiol tem a propriedade de diminuir em alguma determinada quantidade a ação psicoativa do THC. Aqui eu peço licença a uma das nossas médicas consultoras, a doutora Paula Preto, que tem dado a consultoria para a Farmausa. Eu estou usando 3 slides do trabalho dela, que citam apenas de uma forma inicial a interação com vários produtos hoje presentes no mercado. Por exemplo, fármacos metabolizados pelo CYP3A4, que tem seus níveis séricos aumentados com o uso concomitante de CBD e THC. Aqui nós temos uma lista desses fármacos, vários antibióticos, bloqueadores de canais de cálcio, benzodiazepínicos, algumas estatinas, antiepiléticos e outros medicamentos também. Aqui nós temos outros exemplos interessantes. Um exemplo bem interessante de interação medicamentosa são com opioides. E com opioides, gente, principalmente morfina, nós temos tido alguns casos interessantes de pacientes no tratamento da dor crônica, que utilizam bombas de morfinas em uma quantidade maior. No uso concomitante ao canabidiol, conseguem baixar a dose dessa quantidade de morfina, o que ajuda bastante em termos de tratamento, principalmente pelos efeitos colaterais. Colocamos também a interação medicamentosa aqui com outros antiepiléticos, como topiramato e brivaracetam. Temos essas referências aqui. Um aviso importante, doutores: todas as referências utilizadas no nosso trabalho estarão disponíveis aos autores. Bom, como eu disse, nós passamos de uma forma rápida demais sobre sistema endocannabinoide, receptores, canabinoides endógenos, interação medicamentosa, farmacologia. A gente precisava de alguns seminários, ou vamos tê-los até, além de algumas especialidades médicas específicas, sobre isso. E para avançar um pouquinho, para ser um pouquinho mais prático, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a realidade do produto à base de cannabis. Gente, a realidade não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é uma realidade que a classe médica vai ganhar com isso, mas nós temos que dividir as informações e aprender, porque é uma realidade sem volta, é uma realidade que, aliás, já trouxe benefícios a muitos pacientes, milhares. E acho que nós temos muito mais ainda a descobrir. Ainda estamos na ponta do iceberg. Aqui tem um exemplo, gente, de 3 tipos de plantação. Se vamos falar sobre produto lá na ponta, vamos falar de onde ele vem. E acho que transparência é tudo em termos de informação científica. Aí, nesse slide, nós temos 3 tipos de plantação colocados. A outdoor, aquela que é exposta ao meio ambiente, não existe controle. Nós temos aquela sobre greenhouse, estufas, que existe mais controle, e um nível ainda maior, áreas controladas, com pressão positiva, praticamente uma indústria farmacêutica, como demonstrada nessa terceira imagem aqui. Hoje existem produtos que vêm das 3 áreas. O que existe alguma coisa certa ou errada? Não. O que deve existir é controle, rastreabilidade, saber de onde vêm os produtos, são orgânicos, é documentado, existe certificado de análise, como ele é feito, enfim, é obrigação de toda empresa saber a origem do seu produto. Vamos lá, e aqui tem 2 exemplos de 2 sistemas de obtenção já de produtos. Um pode ser por fluido supercrítico, que é uma técnica onde você preserva muitas moléculas naturais da planta, e a outra até quando você isola um único composto, como o canabidiol, através da cristalização por solventes. O importante é que todas essas técnicas devem, não só podem, mas devem ser feitas em área farmacêutica, chamada Good Manufacturing Practices, em inglês, GMP ou
boas práticas de fabricação. É interessante que alguns pontos da indústria de cannabis, a gente fica repetindo, eu que trabalhei mais de 25 anos em indústria farma, é como estar repetindo o feijão e arroz. Não estamos reinventando nada, mas temos que ter a mesma qualificação da indústria farmacêutica e isso é possível. Bom, mais à frente, gente, eu vou mostrar para vocês uma sequência do que acontece. Vamos escolher mais um cultivo qualquer, aqui foi de uma greenhouse. Depois dessa colheita, anotem que esse cultivo ele ocorre através de sementes selecionadas. Cabe aqui uma informação muito importante. Para organizar uma série de cultivos nos Estados Unidos, em 2018, foi regulamentada, foi outorgada em conjunto com a Câmara de Deputados e Senado americanos a chamada Farm Bill. Farm Bill, a de 2018, regulamentou o cultivo medicinal nos Estados Unidos. O que eles colocaram? Que agora qualquer planta para fins medicinais, e tem estados que só permitem isso, vai produzir no máximo 0,3% de THC. Qual a importância disso? As sementes são muito mais selecionadas, os clones são muito mais fechados. Então, um produto de qualidade, e eu digo de controle, não começa lá na ponta no frasco, começa nas sementes selecionadas. E aí abriu uma porta de regulamentação para muitos estados americanos. Então, hoje existe uma definição muito clara do que é um plantio para uso medicinal ou um plantio para chamado também uso adulto ou recreativo. Muitos estados americanos não permitem o uso do plantio recreativo apenas medicinal. Nós selecionamos as sementes, vamos só para grau a medicinal, elas vão produzir plantas com no máximo 0,3% de THC. Depois da colheita, é feita mais um primeiro processo de extração que produz isso aqui, o chamado óleo bruto de cannabis. É como se fosse um petróleo bruto tirado da terra. Depois disso, nós temos duas possibilidades desse óleo bruto. Ou nós podemos fazer um extrato, aquele full spectrum, que eu comentei com vocês, conjunto de outros compostos da planta, mais canabidiol e THC, ou nós podemos isolar um composto. Esse, por exemplo, é como fica o canabidiol de alta pureza isolado. Desses dois processos, por exemplo, a Farmausa tem o Nabix, como full spectrum, e tem o Purodiol, como canabidiol de alta pureza, o de baixo, o Purodiol, e alguns outros produtos nossos, além do Purodiol, Isodiolex e Isoderme, além de ser canabidiol de alta pureza, são isentos de THC. Veja, gente, tudo é aberto, todo o nosso controle não começa aqui no controle de qualidade, começa aqui, em todas as empresas que temos parcerias nos Estados Unidos ou na Europa. Controle do que se planta, como se planta. A gente vai ver um pouquinho isso mais à frente. E aqui estão esses nossos produtos. Aqui está gritando o meu conflito de interesse, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso com os doutores, porque apesar de todo aspecto comercial, eu acho isso importante porque às vezes tem, com razão, tem muitos médicos, médicas que não têm a ideia de como são esses produtos, né? E a gente faz questão de mostrar isso porque é um medicamento como outro qualquer. Nós temos aqui, por exemplo, o Nabix 1500. É um exemplo de um full spectrum. Um produto que, além de canabidiol e THC, tem outros compostos da planta. Ele tem uma diferença em relação a todos os outros produtos no mercado. Eu já conto essa diferença. Mas é uma caixa igual a qualquer outro produto. Ele vem a nossa seringa dosadora aqui. Esse é o frasco do Nabix 1500, significa que é um frasco de 30 ml e cada ml, doutor, contém 50 miligramas de canabidiol e 1,5 miligramas de THC. Você abre ele, coloca a sua seringa dosadora,
de 1 ml, inverte ele, toma cuidado para não criar bolhas, como esta aqui, por exemplo, e você administra até de 0,1 em 0,1 ml para o seu paciente. Neste caso, nesta quantidade aqui, veja que ele é do óleo, ele é no óleo natural do hemp, um sabor herbal muito agradável, mas ele é uma base totalmente oleosa. Em meio ml aqui eu tenho 25 miligramas de canabidiol e 0,75 miligramas de THC. Mas, Helder, peraí, não é no máximo 0,3? Como é que você diz que tem exatamente isso? Essa é a diferença, segredinho, a do Nabix em relação a outros produtos. Nós desenvolvemos um processo com uma empresa farmacêutica nos Estados Unidos, onde o doutor sabe exatamente quando tem agora de canabidiol e quanto tem de THC também. Nós não gostávamos da especificação máximo 0,3. Máximo 0,3 e um lote pode ter 0,1, pode ter nada, pode ter 0,2, 0,29. Não, o nosso tem canabidiol e THC como 2 ativos em doses fixas. É como se nós tivéssemos pegado amoxicilina mais clavulato e colocado em um fitoterápico. E como é que a gente prova isso? Controle de qualidade lote a lote. Doutores, por favor, peçam o certificado de análise do Nabix para nós. Nós adoramos quando o médico pede um certificado de análise. Nós queremos mostrar que todo o nosso lote tem canabidiol e THC controlados e os outros compostos no fitoterápico. Além desse, o outro também que foi o pioneiro aqui no Brasil é o Purudiol. No caso desse é o Purudiol 50. Acho que eu vou aqui agora. Com o Purudiol 50, ele vem também numa caixinha de medicamento. Purudiol 50, esse vem hoje da Inglaterra. A tampa, a prova de abertura de criança. Temos a nossa seringa de 1 ml, encaixamos aqui e fazemos a nossa titulação de dose. Por exemplo, meio ml. Aqui nós temos 25 miligramas de canabidiol. Nós temos o Purudiol 50 e o Purudiol 200, onde cada ml tem 200 miligramas de canabidiol. Aqui cabe algumas historinhas. Quando nós começamos com o Purudiol, eu vi isso de uma mãe de Curitiba. Ela pegou, foi daí, porque a experiência dela eram de produtos in natura, produtos que tinham uma coloração muito escura, ou produtos que ela não tinha controle da dose. Foi a primeira vez que ela viu isso. Ela ligou para uma outra mãe e falou: fulana, você viu como é clarinho? Será que é só isso mesmo? Pois é, isso é medicamento. Nós estamos falando isso há 5 anos e compartilhando isso com médicos, hospitais, congressos. Estamos falando de medicamento, não maconha, medicamento. Ele é em óleo de milho, grau farmacêutico, e tem todo o controle de dose, doutores, doutoras, de 0,1 em 0,1 ml. Bem, desculpa o merchandising fácil aqui dos produtos, mas eu acho importante mostrar, porque às vezes o médico tem dúvida de que tipo de produto a gente está falando. Todos os nossos produtos vêm com a seringa dosadora, que o doutor pode fazer aquela escadinha, aquela titulação de dose, da maneira mais precisa possível. Então eu já vi médicos que o paciente se adaptou com 3,75 ml no dia. Ele pode? Ele pode. A seringa dá essa condição ao médico e ao paciente. Então, a titulação de dose e o controle está na mão do médico, junto ao paciente. Bem, seguindo um pouquinho adiante, vamos falar sobre um tema que é muito importante. Padronização farmacêutica versus variabilidade. Isso tem sido clamado no mundo inteiro hoje em dia. Como padronizar esses produtos? Eu falei que desde a semente até o produto final é importante essa caracterização. E, gente, vamos partir para boas práticas de fabricação.
certificado lote a lote, qualificação e reprodutibilidade, certificação da origem e rastreabilidade do produto e suporte e responsabilidades sanitárias assumidas pela empresa. A Farmausa, ela é uma empresa registrada na Anvisa. Nós, durante muitos anos, fomos a única empresa que tem todas as licenças da Anvisa e fabricamos e trazemos por importação produtos de canabidiol. Ou seja, nossa empresa é aqui. Se a Anvisa achar algum erro, ela vai nos fechar aqui. Ela vai nos multar aqui. O paciente, o médico, nos encontram aqui no Brasil. Isso mostra a nossa responsabilidade em assumir esses produtos com essa qualidade. Vamos falar então um pouquinho mais sobre cannabis medicinal e indústria farmacêutica. Eu não sei, a conversa está tão boa, quanto tempo que nós já temos aí? Como é que... 8h20. Então vamos lá. Temos mais uns 10 minutos para a gente conversar a respeito. Cannabis medicinal e indústria farmacêutica é um tema que vai estar cada vez mais em moda, cada vez mais aparecer, de forma a, graças a Deus, a implementar mais pesquisa clínica e mais produtos de qualidade. Vamos lá. O que é importante é que nós tiramos de experiência nos últimos 5 anos de experiência da Farmausa, doutores e doutoras. Nós vimos que o método, como é que eu sei que o produto está funcionando quando ele é usado coadjuvante a outros medicamentos? O decréscimo da sintomatologia, de qualquer patologia, que leva a aumento de qualidade de vida. Então, aí a gente volta àquela titulação de dose, aquelas escadinhas, onde eu sei que eu vou parar, onde eu consigo ter o melhor benefício possível, concomitante aos meus sintéticos, para que eu dê ao paciente aquele controle da dor crônica que ele nunca teve, ou aquele controle das epilepsias, das crises refratárias de abstinência mioclônica, enfim, tônico geral, todas aquelas crises que ele teve no passado e que não houve controle. Resultados, em média, acontecem de 4 a 8 semanas e a desistência do tratamento, estou tirando não um caso em termos de problemas financeiros, desistência de falta de resultado de tratamento. Gente, nós divulgamos isso com a maior facilidade porque isso é um medicamento, como outro qualquer, está em torno de 7%. Nesta classe de medicamentos, ela é muito baixa, dentro desse sentido. Canabidiol coopera muito com isso, porque canabidiol, principalmente canabidiol isolado, ele tem baixos efeitos colaterais. Enfim, ele tem uma baixa toxicidade, ele é muito bem tolerado pela maioria dos pacientes. Pacientes utilizando produtos em períodos superiores a 12, 18 e 24 meses. Nós temos já pacientes utilizando há mais de 3 anos produtos de uso contínuo. Poucas empresas têm seus produtos em um tempo tão longo aqui no Brasil. Efeitos colaterais mais intensos ocorrem durante a titulação de dose e a diminuição da polifarmácia do paciente ocorre até 12 meses, ou seja, não estamos dizendo que essa diminuição ela é automática, mas a nossa experiência de resultados que acompanhamos dos pacientes mostram pacientes com 5, 6, 7 medicamentos no decorrer de 1 ano, com a titulação de dose correta adequação das doses, conseguem fazer um desligamento de 2, 3 sintéticos, ok? Número de pacientes que utilizam os produtos nos últimos 5 anos, essa é uma experiência única Farmausa, é superior a todos dos estudos clínicos realizados lá fora e aqui dentro. Aqui dentro nós temos um estudo clínico em andamento com 120, lá fora tivemos outros com mais de 400, 500. Os pacientes que já utilizamos os produtos, claro, é dentro de uma importação específica, produtos sem claim terapêutico, mas nós temos centenas, quase o dobro de pacientes estabilizados dentro dessa legislação. Bom, falando na legislação, hoje nós temos 2 legislações convivendo aqui no Brasil para produtos de cannabis.
É importante isso porque tem gente que, vendo que os produtos agora podem ir para a farmácia, estão achando que a importação ela terminou. Não, nós temos duas legislações convivendo, todas regulamentadas pela Anvisa. A primeira, ela é de 2015, ela foi atualizada agora, em janeiro de 2020, é a 335, RDC 335. Hoje, ela simplificou o processo de importação, ou seja, qualquer paciente, desde 2015, já pode importar produtos de cannabis. E a outra é a 327, que coloca as diretrizes para você colocar o seu produto na farmácia. Qual a diferença? A Anvisa, preocupada com a qualidade dos produtos, fez uma legislação com um sarrafo dos produtos de qualidade deste tamanho. Mas será que já não se tinha isso antes? Vamos ver alguns pontos interessantes. Hoje, para você colocar lá na farmácia, tem que ser feito em área farmacêutica. A Farmausa fazia isso desde 2015. Que mais? Tem que ter certificado de análise, lote a lote. A Farmausa já tem isso e pede para o médico nos pedir o certificado de análise desde 2015. Eles pedirem também para agora criar um folheto informativo e colocar dentro do produto sobre administração, guardar o tempo. Nós temos isso desde 2015. O cadastro na Anvisa, que antes demorava, chegou a 70 dias, hoje está em menos de 7 dias, e algumas alterações nós já vimos que chegam em 24 horas. Na importação, a Anvisa agilizou bastante esse ponto também. E qualquer erro ou descontinuidade de trazer esses produtos, não há nenhuma punição assim para a empresa. Ela pode simplesmente parar e pronto. Bom, a Farmausa tem os mesmos produtos e o compromisso junto ao paciente desde 2015 também. O que mais? A RDC 335, ela é na prescrição no uso compassivo. De farmácia, também vai ser uso compassivo e nos dois modelos não teremos claim terapêutico. Como é a prescrição na importação? Receituário que pode ser controle, é à disposição do médico. A legislação não estabelece uma receita controlada. No produto que vai para a farmácia, nós teremos dois tipos de produtos. Um com até 0,2% de THC, esse é receita tipo B. Os produtos que possuem acima de 0,2% de THC, receita tipo A, ambos no uso compassivo, sendo que os produtos com quantidade acima de 0,2%, a recomendação é de usos de cuidados paliativos em pacientes terminais. Bem, que mais? A receita nas farmácias será retida e não haverá nome comercial, apenas o nome do ativo mais o nome do laboratório. Haverá farmacovigilância, estudos de estabilidade dentro da zona aqui do Brasil, zona 4B, mas vejam, isso não é um registro de produto. A Anvisa criou uma nova categoria, produtos de cannabis, não é nem suplemento alimentar, nem medicamentos, é produto de cannabis. Uma nova categoria sem claim terapêutico. Ah, e o mais importante, todos os produtos de cannabis serão obrigados para virarem medicamentos, e terão tempo para isso, fazer pesquisa clínica aqui no país. Excelente notícia. Bom, então, voltando, hoje existem as duas possibilidades, a importação e os produtos na farmácia. O que a Farmausa está fazendo em relação a parcerias? A gente falou de tanta parceria, ciência. Hoje nós temos 3 parcerias ativas, de parcerias científicas, uma com a UNB, vai ser o primeiro teste aqui no Brasil com um produto de canabidiol isolado, de alta pureza, para pacientes em dependência química no crack. Temos desenvolvimento de estudos de ciência básica no controle da dor e ansiedade na USP em Ribeirão Preto. E temos uma nova forma de entregarmos o canabidiol no organismo, importante por causa do efeito do fígado, primeira passagem, biodisponibilidade, em desenvolvimento com o nosso ativo na Universidade Estadual de Maringá, em Paraná. E pesquisa clínica, uma está mais adiantada em pesquisa clínica para o tratamento da epilepsia refratária, usando canabidiol, e a próxima vai ser no controle da dor com um produto full
espectro, provavelmente aqui será bem amplo para todas as idades e aqui para adulto. Bem, o que mais, gente? Coisa que nós já temos em 2015, mas é importante compartilhar com a classe médica. Suporte, acolhimento ao paciente e família pós-consulta. Nós fazemos questão de falar uma coisa para o médico de famílias que estão cheias de problemas com pacientes não estáveis. Deixem a burocracia com a Farmausa. A gente cuida de tudo. Anvisa, importação, a gente só garante uma coisa: o produto sai de um lugar, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, e chega em qualquer lugar aqui do Brasil para o paciente. E atenção farmacêutica, iniciamos um projeto piloto de atenção farmacêutica específico, junto com uma clínica, para no pós-venda, um farmacêutico da Farmausa fazer um acompanhamento da primeira titulação de dose nos primeiros 3 meses, reportando ao médico efeitos colaterais, como o paciente se sente, enfim, um trabalho de farmácia clínica entre médico e paciente. É um projeto piloto que queremos estender para outras clínicas aqui no Brasil também. Gente, acho que o nosso horário também já está chegando. O último tópico que eu queria conversar com vocês é o tema do nosso próximo seminário, em breve, telemedicina. Isso surgiu dentro da pandemia agora do Covid-19, tem já médicos utilizando na prescrição da cannabis medicinal, e queríamos colocar isso para os doutoras, se acham interessante colocar esse tópico dentro do contexto não só da cannabis, mas de telemedicina. Farmausa, pensando nesta parceria com os médicos, estão pensando a desenvolver uma série de projetos de telemedicina, seja com um médico supervisor para outro médico, no caso da cannabis medicinal, enfim, desenvolver uma série de abordagens utilizando essa ferramenta que acreditamos veio para ficar, ok? Bom, vamos combinar o seguinte: eu não falei de evidências científicas. Nós temos uma série de artigos, Devinsky, revisões sobre dores crônicas. Nesta lista, os autores vão encontrar os que estão em verde, é que nós temos o maior conjunto de artigos, estudos clínicos e revisões. O primeiro é epilepsia refratária, dor crônica, autismo e dor neuropática. E as bases terapêuticas, sistema endocannabinoide, interação medicamentosa, efeitos colaterais. Nós queremos compartilhar os resultados dos nossos pacientes com os doutores e a qualquer momento queremos compartilhar certificados de análise, origem dos nossos produtos, de onde eles vêm. Os doutores têm toda a liberdade de nos escrever, nos mandar mensagem e me falar. Nós fizemos conjuntos de artigos já traduzidos, resumidos, com os principais resultados e, claro, a referência completa, caso o doutor queira ir no artigo completo, para cada um desses tópicos. Então, o doutor vai ter acesso a, digamos, a epilepsia refratária, 5, 6 artigos mais relevantes, resumidos com objetivos, resultados encontrados, qual material usado e a referência completa. É um guia muito bom na sua decisão de base terapêutica para uma prescrição de forma ética e com segurança. Encerrando, a gente tem o nosso 0800, presente o tempo todo aqui para vocês. Tem o nosso telefone direto para o farmacêutico da Farmausa, que é muito interessante, que esse tipo de profissional hoje em dia ainda é raro, especializado em cannabis medicinal. Tem o meu próprio telefone, e-mail, estamos sempre à disposição. E encerrando com uma mensagem motivacional dessa velhinha simpática, Rita Levi Montalcini. Ela foi prêmio Nobel de Medicina em 1986 por descobrir compostos naturais ou de células nervosas no tratamento do Alzheimer e doença de Huntington. Ela fala, acima de tudo, não temam os momentos difíceis, o melhor vem deles. Nós estamos vivendo um desses momentos difíceis, mas acreditamos nessa parceria, na qualificação de cannabis como medicamentos e na parceria com médicos, sempre junto com vocês.
Doutores, muito, mas muito obrigado por esse evento. Muito obrigado. Nesse momento, então, vamos abrir para as nossas perguntas. A Renata, de João Pessoa, quer saber sobre a experiência do grupo com produtos tópicos à base de cannabis em epidermólise bolhosa. Então, obrigada, Renata, aí pela sua participação. Renata, muito obrigado pelo seu contato. Nós temos um produto chamado Isoderm. O Isoderm, na verdade, ele não é feito para ação tópica. Ele é feito para ser colocado, é estranho, mas é nesta região aqui. Ele é um creme de absorção rápida, que ele interage, a ideia é ele interaja com um tipo de um hub do sistema endocannabinoide aqui. Então, geralmente, nesses tipos de patologias, nós não temos um produto de ação tópica, mas temos esse que age de forma rápida em 15 minutos. Eu não tenho muitas referências especificamente sobre essa patologia. Meu compromisso, eu vou atrás dessas referências, junto aos estudos que nós temos hoje, mas eu prevejo que o Isoderm, mesmo sendo usado aqui, ele tem essa capacidade de aliviar esses sintomas, porque vamos esquecer que o sistema endocannabinoide, ele também está presente no nosso maior órgão, que é a pele, tá? Deixa eu reparar só mais uma coisa, a nova legislação Anvisa não permitiu o uso tópico de nenhum produto na farmácia, somente solução oral ou spray nasal. Então, Renata, meu compromisso, buscar mais referências sobre essa patologia, mas eu indico o Isoderm como um possível produto. Bom, temos a pergunta da Larissa, de Vitória. Ela quer saber sobre estudos em autismo em criança com distúrbio comportamental refratário a usos de neurolépticos, não sei se a pronúncia está correta, com prejuízo cognitivo. Sim. Doutora Larissa, muito obrigado pelo seu contato. A maior parte dos estudos, principalmente liderados por Israel para autismo, utiliza o Full Spectrum, produto com canabidiol e THC. Muitos médicos são reticentes em utilizar THC em crianças com cérebro em formação. E aí vem uma outra possibilidade, né, que é importante. Nenhum produto é igual ao outro, por isso é interessante isso. Na legislação da Anvisa, na farmácia, a receita ela não é intercambiável. Além de ser produto controlado, que já é isso, mas nenhum produto é igual ao outro. Mas no Full Spectrum, repare a relação entre canabidiol e THC. A Dunabix é uma relação de a cada 33 canabidiol, CBD, canabidiol, eu tenho 1 THC. 33, 30 para 1. Porque isso tem se mostrado bem satisfatório no mercado. Eu tenho um espaço muito grande de segurança aqui. Então, nós já temos casos de pacientes que estão utilizando em pacientes com autismo, principalmente grau moderado e severo, com THC. Dentro dessa condição que nós temos um espaço muito grande entre quantidade de canabidiol e THC, que deixa o THC com menos possibilidade de toxicidade. Já tivemos resultados satisfatórios também com canabidiol de alta pureza. O que eu digo como resultados satisfatórios? Diminuição da irritabilidade, melhora da interação cognitiva no núcleo familiar, melhora da qualidade do sono. São os 3 reportes mais colocados em relação ao uso de CBD de alta pureza e CBD mais THC. Deve ser colocado por cada médico. O último estudo que teve em Israel mostrou uma melhora na qualidade de vida de 40% a 60% no uso de um produto Full Spectrum. O estudo de Israel foi 20 para 1. O nosso produto é 33 para 1, teoricamente, ou até na prática, ele é um pouco mais seguro em termos de relação CBD-THC. Vamos para mais uma pergunta. A Stephanie, de São Paulo, obrigada, Stephanie, pela interação. Ela quer saber sobre os estudos relacionados à ansiedade e depressão. Isso está muito em moda agora, até por causa da quarentena, né? Os mais recentes estudos, principalmente para depressão, estou falando refratariedade, hein?
Mesma condição, a depressão que o paciente já utiliza vários produtos, não tem qualidade de vida, na refratariedade ou na ansiedade específica, crônica, às vezes de algumas desordens específicas, um toque, alguma coisa. Nesses casos de maior gravidade, o que inicialmente tem se demonstrado no uso do canabidiol é que ele tem uma capacidade de interação mais rápida no sistema endocannabinoide e ele provoca uma resposta do sistema nervoso central em até uma semana. Isso é muito importante porque a maioria dos medicamentos nessa área demoram 3 semanas e principalmente em casos de pacientes com até de suicídio iminente, isso seria muito importante. Os estudos não são tão robustos, o N não é tão grande quanto, por exemplo, em epilepsia refratária, mas ele já tem demonstrado baixa toxicidade, baixos efeitos colaterais comparados, por exemplo, a benzodiazepínicos, né? E o mais importante, eu posso lhe mandar um estudo, a doutora, sobre o efeito mais rápido que ele tem trazido aos pacientes em relação aos medicamentos mais tradicionais. De novo, ele é usado de forma concomitante aos medicamentos que o paciente já toma. Vamos entrar naquela titulação de dose, diminuição de sintéticos da mesma maneira, ok? Bom, o Saul quer saber sobre se há interação com metilfenidato. Esse seria para o TDAH. Eu não tenho essa informação agora de cor, Saul. Eu vou comprovar essa interação. Eu não sei se existem estudos mais robustos, principalmente com N. Isso me preocupa porque às vezes nós temos estudos abertos, observacionais. Eu diria que principalmente no caso que isso geralmente é utilizado como comorbidade em autismo, né? Ele deve ser, além de alguns fatores que devem ser colocados, como você verificar outros exames clínicos para ureia, enzimas, alguns outros acompanhamentos, até onde eu sei, até onde eu lembro, Saul, não há essa interação significativa entre os dois. Mas eu deixo essa pergunta pendente para te enviar a resposta de um estudo o mais recente possível em relação ao metilfenidato, tá? Que eles são colocados, que nós já temos pacientes que utilizam os dois com canabidiol, nós já temos. Vamos agora para a pergunta do Carlos. Ele quer saber a diferença entre purodiol e isodiolex, já que ambos são CBD puros. O isodiolex, ele tem uma formulação no óleo derivado do óleo de coco orgânico, é o chamado MCT, são os triglicérides de cadeia média. Então ele é como se fosse uma formulação em óleo de coco, o isodiolex. E além disso, o isodiolex ele tem um flavorizante natural de morango. Já o purodiol, a formulação dele é em óleo de milho, grau farmacêutico. Até hoje, principalmente no óleo de milho, nós não tivemos nenhum caso, já estamos quase 5 anos, de alergenicidade ao óleo de milho. Provavelmente porque o milho está em todo lugar da nossa sociedade ocidental. No caso do isodiolex, nós tivemos alguns casos que que acabaram passando para o purodiol, mas muito raros. Então, apenas a diferença da formulação. Ambos são canabidiol de alta pureza, isentos de THC, ambos. Um isodiolex, repetindo, óleo de coco, de cadeias médias, triglicérides de cadeias médias, e o purodiol, óleo de milho. Tem mais perguntas chegando, a gente vai conforme o tempo. O Tarcísio tem o seguinte questionamento. Não entendi bem qual a vantagem do Full Spectrum sobre o produto apenas com CBD. Ainda há estudos em andamento, Tarcísio. O que se tem é demonstrado de que a combinação de canabidiol mais THC, junto com outros componentes da planta, é chamado o efeito entourage, o efeito comitiva. É questionado por alguns pesquisadores e é suportado por muitos outros também. Ou seja,
O canabidiol isolado tem uma ação terapêutica. O canabidiol mais THC e os outros componentes da planta têm uma ação terapêutica sinérgica, potencializada. Você pode utilizar uma menor quantidade de produto em relação ao canabidiol isolado. Você pode ter uma adaptação mais efetiva de um paciente em um tempo menor do que com o canabidiol isolado. Nossa experiência de mercado diz que existem pacientes para os dois, mas a diferença base é que existe uma interação de vários componentes que potencializam o canabidiol mais THC em conjunto em relação ao canabidiol isolado, tá? Isso é chamado efeito entourage, efeito comitiva. Tem pesquisadores que dizem que no full spectrum você está usando a alma da planta. A planta como um todo, com outros compostos naturais que dão mais sinergia e mais potência ao seu produto. De novo, há estudos que mostram que há espaço para os dois, dependendo do paciente e patologia. Vamos para mais uma pergunta. Jasper, qual a evidência... Um minuto. Nós temos uns questionamentos agora. A gente lembra que você pode deixar a sua pergunta, deixa também a sua cidade, o seu e-mail, o seu número de telefone, que aquilo que não der tempo de responder, a gente vai entrar em contato com mensagem de áudio, com mensagem de texto, com os artigos, para que você não fique sem a sua resposta. Mas vamos lá. O Jasper quer saber em que situação o doutor usaria canabidiol em esclerose lateral amiotrófica. Isso. Nós tivemos poucos casos de ela em que tratamos com canabidiol. Temos hoje um paciente que eu uso como exemplo, mas nós tivemos já mais casos, principalmente dependendo do nível em que está o desenvolvimento da esclerose. Esse paciente de Santa Catarina, conforme relatos da esposa, ele conseguiu baixar a níveis muito baixos a morfina a partir do uso do Nabix, do full spectrum. Nesses casos, a maior parte da literatura, e não existe muita ainda a respeito, recomenda o uso do full spectrum, inicialmente para um adulto nessas condições. Nós tivemos bons resultados em diminuição da quantidade de uso de morfina e diminuição dos sintomas em termos de controle da sintomatologia. A gente sempre está falando de controle disso, não de cura, tá? Isso é muito importante. O Jasper também tinha deixado uma outra pergunta aqui sobre qual a evidência do seu ponto de vista quanto ao uso do canabidiol para a doença de Parkinson. As evidências têm um estudo bem interessante, ainda pequeno, da USP Ribeirão Preto, com uso de 300 miligramas de canabidiol de alta pureza, não full spectrum. Ele diminuiu tremores involuntários e, principalmente, um dos medicamentos clássicos ainda utilizados em Parkinson é a levodopa. E o canabidiol atua exatamente naquela fase da levodopa de vale, onde voltam as contrações musculares devido ao vale da concentração sanguínea, chamado de discinesia da levodopa. Os resultados ainda não são tão evidentes, mas mostram melhora na qualidade de vida, diminuição dos tremores, melhora na qualidade do sono. Nós temos evidências de pacientes que utilizam isso tanto para o canabidiol isolado quanto para o creme do Nabix, o creme do Isoderm, perdão, que eu comentei com vocês também. Bom, o Carlos deixou aqui uma sugestão. Seria interessante estar registrado nos rótulos o veículo utilizado nos produtos, se milho, coco, por exemplo, considerando o alto índice de alergia tardia. E temos, viu? Cobre todos os nossos folhetos informativos, rótulos, está a descrição dos ingredientes. Fazemos isso desde 2015. Está certíssimo em relação a isso. Qualquer coisa que não apareça isso, nós estamos sempre renovando nossas caixas, se aparece alguma coisa que não estava completa, mas nós colocamos um ingrediente, tanto na caixa, quanto no frasquinho também, tudo que contém lá. É muito importante a gente, para o médico, ter certeza do que ele está prescrevendo, inclusive na formulação.
Bom, a Larissa, lá de Vitória, também deixou mais uma pergunta. Ela quer saber sobre os estudos relacionados a canabidiol puro e o comprometimento cognitivo a médio e longo prazo no cérebro. Olha, do canabidiol puro, na verdade, a gente tem visto a médio e longo prazo melhora de todo o desenvolvimento cognitivo em várias patologias. Parkinson, já tivemos casos de pacientes com síndrome de Down, comorbidades com autismo ou epilepsia refratária. De novo, a doutora, nós temos pacientes que já utilizam já produtos há mais de 3 anos de forma contínua e não tivemos nenhum relato de piora cognitiva. Ao contrário, os relatos que nós temos práticos é de melhora cognitiva de crianças voltarem à escola. Escolas especiais, controladas, mas é um ganho significativo. Nós temos esse estudo, essa palestra da doutora Paula Preto, ela tem um slide muito bonito, eu não trouxe ele aqui, de um paciente autista, antes e depois do canabidiol. Ele tinha mais uma figura da turma da Mônica lá para pintar. Antes do canabidiol, a gente vê totalmente fora de contexto, sem reconhecer limites. Depois do canabidiol, a pintura fica outra. É muito bonito esse teste que ela fez com esse paciente. Então, a médio e longo prazo, nossos resultados demonstram melhora significativa e permanente em termos cognitivos. Bom, mais uma colocação aqui da Laís. Ela diz que tem interesse nos artigos para dor crônica. Se puder falar mais um pouquinho. Laís, por favor, olha, dor crônica é o segundo mais usado hoje, liberado pela Anvisa. Dor crônica é um leque muito grande, pode desde dor oncológica, pós-quimioterápica, dor neuropática, fibromialgia. A Farmausa, acho que foi a única empresa, ano passado, a participar do Congresso Brasileiro de Ortopedia, voltado para a dor crônica lá em Fortaleza. Nós temos participado de congressos de medicina ortomolecular, somos vinculados à SBED, Sociedade Brasileira do Estudo de Dor, temos palestrantes a respeito. Por favor, mande o seu e-mail, seu contato, que nós temos uma coleção de estudos voltados do canabidiol isolado e foi feito no tratamento do dor que queremos compartilhar com a doutora. Eles têm, talvez é um dos mais robustos hoje em dia, depois da epilepsia refratária. Vamos à última colocação aqui, não chega a ser uma pergunta, mas o Marcelo quer receber artigos, e informações sobre a atuação do medicamento na dor, interação medicamentosa e crises convulsivas. Nós temos grupos de estudos para cada uma dessas colocações que você pediu, Marcelo. Os nossos farmacêuticos, aliás, têm um relatório sobre interação medicamentosa e farmacologia preparado pelos farmacêuticos da Farmausa como treinamento dos nossos representantes. Um relatório não autoral, mas excepcional, muito bem colocado, com todas as referências. Faço questão de compartilhar esse relatório em termos de interação medicamentosa. E a nossa ideia, doutor, é que façamos seminários na sequência específicos ao tema, para dores crônicas, para epilepsia refratária, discussão só sobre o sistema endocannabinoide, enfim. A gente espera que a gente saia logo dessa quarentena, mas até lá nós temos muitos seminários que vamos trazer médicos, discutir resultados, ampliar esse conhecimento. O mais importante, em qualquer momento, doutor, doutora, peçam a rastreabilidade do produto. Produto que vem de fora importado não necessariamente tem qualidade. Peçam a rastreabilidade, o certificado de análise, a origem, de onde ele é feito, como ele é feito, em que base esse medicamento deve ser tratado, como ele é colocado para o seu paciente. Essa é a nossa intenção, estender essa informação compartilhando com vocês. Bom, vou fazer a última pergunta relacionada a outros questionamentos aqui. Vou usar como exemplo a pergunta da Lídia. Ela quer saber em que idade pode ser usado, a partir de que idade
pode ser usado e também o custo do tratamento. Lídia, olha, duas perguntas bem mais interessantes. Vamos lá. Idade. Alguns dados aqui da nossa prática. Todos os estudos clínicos colocam a partir de 2 anos de idade. Nós já tivemos casos de crianças de até 4 meses que, por escolha do médico, a criança estava em mal epilético, na UTI, utilizamos o Purodiol, o canabidiol de alta pureza, e a criança saiu da UTI. Temos esse caso relatado. Então, nós já tivemos crianças de 4, 6, tivemos um caso de uma paciente de 6 meses, com epilepsia refratária originária de falta de oxigenação durante o parto, que também, a partir de 6 meses, recebeu o tratamento e utiliza há quase 2 anos. Enfim, todos os estudos clínicos colocam a partir de 2 anos. Na prática, o uso compassivo, quando o médico teve certeza da qualificação do produto, eu já tive vários casos abaixo de 2 anos. Mas na prática, todos os clínicos mostram de 2 anos acima. É interessante o caso da criança na UTI de outros, foi utilizada diretamente na sonda enteral, nasogástrica. Pelo menos um Purodiol, ele vai direto nessa sonda, sem diluição nenhuma. Tá? E depois ele perde, além do custo. Hoje o custo do produto, por exemplo, a do Purodiol, depende da sua dose. Um Purodiol 200 para uma criança, o frasco está em torno de R$ 1.600 ao mês, é um frasco de 200, de 30 ml, só que ele vem 200 miligramas por ml. Ele é altamente concentrado. Então, dependendo da sua patologia de uma criança, você consegue utilizar um frasco a cada 2 meses. Depende de cada patologia e da posologia melhor que se alcançou. Mas nós temos casos de pacientes que utilizam um frasco a cada 2, 3 meses, dependendo de cada caso especificamente, tá? Mas o custo do Purodiol hoje, o frasco de 30 ml, R$ 1.689. Com toda a qualificação farma, enfim, é isso. Bom, as perguntas já se encerraram, mas ainda tem algumas dúvidas com relação à nossa aula de hoje, né? O pessoal quer saber se consegue rever, nós teremos sim essa aula disponível, por isso é tão importante você deixar o seu nome, o seu e-mail, o seu telefone. Se surgir alguma nova pergunta também, pode usar esse espaço, nós vamos entrar em contato. E agora, passo a palavra para o encerramento. Débora, muito obrigado pela tua condução. Eu quero agradecer a todos que participaram também conosco. Doutor, doutora, vocês são nossos principais parceiros. Queremos dividir informações científicas, enfim, dividir tudo que de melhor existe para que haja uma prescrição de forma segura, de forma ética, para que seus pacientes possam se beneficiar. Contem sempre conosco, estamos desenvolvendo projetos inovadores cada vez mais de acolhimento ao paciente, suporte aos médicos, muita coisa boa. Nós estamos desenvolvendo novas pesquisas, inclusive com ativos, com novos produtos, enfim. Tem muita coisa boa aí que está aparecendo e a gente gostaria de pedir de que vocês contassem com a Farmausa como parceiro nessa jornada de cannabis medicinal como medicamento. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Bom, nós vamos encerrar então a nossa transmissão, mas lembramos você que esse foi só o primeiro, né? Nosso primeiro seminário online. Então deixe o seu e-mail, o seu nome e o seu telefone para que você possa ser avisado da nossa próxima aula e também para que você tenha acesso aos artigos, aos estudos, possa enviar suas perguntas e manter o contato com a Farmausa, o elo entre você e os melhores medicamentos.